na nossa história, importa muito a gente saber quando ela acontece, quando o fato acontece, quem contou aquele fato e quantas histórias são contadas. Tudo isso está relacionado com poder. Então, vamos pensar para esse livro só nessa pergunta: como vemos a nossa história? E aí, continuando um pouquinho com a Grada Quilomba, porque eu tô empolgada com ela, né? Ela é uma mulher que cresceu em Portugal, ela vem de Angola, passou também por São Tomé do Príncipe. E ela cresceu em Portugal e ela comentando que ela escolheu continuar os estudos dela na Alemanha. Os estudos que ela faz sobre desigualdade, sobre filosofia, sobre história e vendo sobre o ponto de vista do racismo, o racismo histórico. Ela fala muito de como a gente constrói a nossa história e essa é uma das razões dela ter escolhido a Alemanha. Quando a gente pensa que uma mulher negra escolheu a Alemanha para continuar os seus estudos e ela diz que lá na Alemanha ela tem mais liberdade, eu fico entusiasmada com a resposta dela sobre o porquê que lá na Alemanha, que tem, a gente já pensa logo no nazismo e no que a Alemanha fez na Segunda Guerra, e ela dizer como que nesse lugar ela sente que tem mais liberdade. Ela comenta que com os alemães, quando eles veem tudo que eles fizeram, não só com o nazismo, né, especialmente com o nazismo, mas também com a questão da colonização de alguns países da África, que a Alemanha participou também, ela fala do pertencimento e da vergonha que isso permeia a história deles e como eles se colocam como ativos naquela história. E aí ela fala que Portugal já tem uma visão de distanciamento e me parece que aqui no Brasil também a gente hoje talvez está começando a falar sobre o que é o lugar de fala, e aí eu lembro da Djamila Ribeiro, não tem como não lembrar. Então hoje a gente até fala isso, mas será que a gente também não pegou essa herança do colonizador aí, nós também colonizadores de portugueses, e a gente não pegou isso de até a gente se interessar mais como povo, como nação, a gente se interessa tanto, é uma avalanche de coisas sobre a Segunda Guerra, sobre o nazismo, e será que a gente dá a mesma proporção a história da escravidão, a história do tráfico, do extermínio de negros, e que poucas vezes são usadas essa palavra? A gente não usa diáspora, a gente não usa sequestro de negros e a gente também nominou escravos. Será que isso traz um distanciamento maior na nossa participação? Será que a gente não quer ficar mais afastado disso para a gente não sentir essa vergonha? Porque 12 anos de escravidão, ele é o primeiro livro que eu leio falando da escravidão sob um ponto de vista totalmente diferente, um ponto de vista de um negro aí nos Estados Unidos, em que ele já estava livre e ele vai ser sequestrado para ser escravo, vai ser levado para o sul dos Estados Unidos. Então a visão da escravidão é uma visão não propriamente do negro escravizado de origem lá africana, mas de um negro em liberdade. E eu acho que um negro que já era para ser livre, que nasceu livre e viveu livre. E eu acho que isso causou uma identificação minha. Eu trouxe uma aproximação no olhar que eu tive do Salomon nosso. A gente vai percorrer esse caminho do Salomon, percebendo como foi que aconteceu o sequestro dele. Ele vivia no norte, na conjuntura política dos Estados Unidos, pelo que eu pude entender nessa história, não era mais permitido legalmente em todo o país a escravidão, mas o norte já não era possível não existiam mais escravos, os negros eram livres, mas no sul, apesar do tráfico ser proibido, o sul, ele era legal, o sul
legalmente, assim, no direito, né, o Sul manter escravos que vieram antes da abolição. E aí o que acontecia? No declínio do Sul, acho que uma coisa parecida aqui no Brasil, com o declínio dos latifúndios, né, dessas plantações, dessa coisa das plantations, essas pessoas economicamente ainda mantinham os escravos que ele tinha. Os escravos estavam muito caros e existia essa sistemática, vamos botar aqui como uma máfia, de tráfico internamente no país, dos negros que já eram livres. Salomon, ele é enganado por 2 rapazes, ele toca violino em festa, além de fazer outras coisas, e ele é levado para uma viagem para tocar numa festa, e aí de um jeito ou de outro ele cai perto ali da cidade de Washington, ele é envenenado e é levado para uma casa que fica ali do lado do lugar que é dito como o lugar da liberdade, lugar que não poderia ter escravos ali. E essa casa de escravos vão pegar pessoas, negros que estão em situações, tanto essa do Salomon de sequestro, que foi envenenado ou que foi desacordado e levado longe das suas famílias, e outras situações também de negros de famílias que vão deixá-los para que eles tenham outro destino. E de cara ele fala que não ele é livre, ele tem documentação inclusive de que ele é livre, mas as pessoas não, até porque isso já é combinado dessa forma, as pessoas inclusive agridem ainda mais quando ele tenta, cada vez que ele se pronuncia como negro livre. Bem, a história toda é essa, ele vai passar 12 anos como escravo, até que ele consegue a liberdade por conta de um arquiteto, tipo um arquiteto construtor, que ele é do Canadá e ele é contra a escravidão, e ele tá fazendo um serviço nessa casa que ele tá trabalhando. Ele tem 3 donos nesses 12 anos. O primeiro é rapidinho, é um homem que ele fala que é um homem bom, considerando a escravidão, porque ele não maltrata os negros que ele tem. Ele adquire o Salomon, mas ele tá com dificuldade financeira muito grande, ele acaba tendo que vender o Salomon, que depois que ele é escravizado, ele é chamado de Plat. O segundo dono dele é bem cruel, e é um momento até auge do livro, porque é um momento que existe até o Salomon, ele se rebela contra a violência que ele sofre. E no terceiro, como também não existia o interesse de matar esses escravos, eles eram muito valiosos para o Sul. No terceiro dono, ele vai para uma outra fazenda, uma outra propriedade. No terceiro dono também, o terceiro dono dele é bem cruel e com todos os escravos, e é o período que ele vai passar a maior parte do tempo dele. Os principais pontos desse livro, o quanto que eu amo também essa temática, é uma das temáticas que eu mais gosto de ler, é sobre essa questão da cultura negra, da escravidão, de tudo isso que aconteceu. E esse livro se passa nos Estados Unidos, mas aqui a gente sente uma semelhança, e a gente se passa tão batido muitas vezes em tantas coisas. E o mais fantástico desse livro é perceber a crueldade da convicção dessas pessoas de que estavam fazendo a coisa certa e que percebiam mesmo os negros como inferiores, como que essas pessoas também percebiam o direito delas sobre o corpo dos negros, sobre o trabalho deles. Em nenhum momento existia uma consciência de qualquer pessoa ali na propriedade da família que pudesse ter essa consciência de que essas pessoas trabalhavam exaustivamente, mal tinham um descanso, almoçavam assim, sempre que ele chama aqui de ração, elas ficavam à noite super doloridas, dormiam em condições precárias. O Salomon, ele fala o tempo todo que tem uma esteira e um pano que vai acompanhar ele praticamente aí nesses 12 anos, que é o que ele consegue forrar num lugar, um pano para poder dormir. A gente vai ver diversas situações de maus tratos aqui, e o pior de tudo mesmo que a gente entre no contexto histórico e veja que a sociedade não estava evoluída para isso, ainda assim é tudo de uma crueldade tão
grande que nos causa uma indignação com essas pessoas e a forma de que ninguém se importava realmente com nada disso. Então, assim, esse livro, ele tem uma coisa assim de mais interessante disso tudo, que eu me peguei, foi uma experiência até talvez aí bem particular, que como a trajetória desses 12 anos, a própria postura do Salomon a gente percebe pela própria inteligência que ele tem na narrativa. Isso aqui é uma carta que ele faz, ele manda publicar isso depois que ele é solto, né? Então o Salomon ele vai contar a história de um jeito que a gente percebe que ele, em pouco tempo, ele já está sem dizer, ele não fica o tempo todo dizendo que ele é livre. E isso pode soar, e até no início até soou para mim como algo, poxa, mas ele não acabou, ele não vai desistir de fazer nada com relação a isso, ele não vai tentar alguma coisa, até fazer uma amizade com alguém escravo ali para dizer a história dele. E acontece um determinado ponto do livro, além do ponto final do livro, que é quando ele vai sair desses 12 anos de escravidão. No meio do livro tem uma situação assim que ele conta também. Mas o interessante é que no início, por exemplo, me parecia assim, poxa, será que ele tá aceitando? Ele é inteligente e tá esperando, tá montando uma estratégia aí, ou de fuga ou algo do tipo. E me veio essa coisa que, como a gente carrega aquela frase, aquela coisa de que existe uma interferência psicológica nos negros escravizados. O que é isso? Assim, que os negros, eles, de certa forma, se acreditam inferiores porque os brancos escravizam e tratam eles como inferiores. Então, os negros se acreditam inferiores, se acreditam incapazes. Claro que a distância, assim, o poder de cada um não tem comparação. Então o negro, ele tá realmente numa posição desfavorável sempre, porque ele é que tá sob a coação da violência e de todo o amparato estratégico e logístico para manter ele ali. Até a geografia do lugar não favorece a fuga. Mas assim, a gente teve, a primeira vez que eu tive contato com a escravidão na escolinha, eu me lembro que a conversa era de que os negros eram dóceis e que os negros eram um povo fácil de escravizar. E de mais pra frente isso foi desconstruído ainda na escola, graças a Deus. E eu pude perceber o quanto que isso foi construído por interesses, né? Mas o caso do Salomon, ele vai trazer a gente para uma consciência de que em nenhum momento, apesar de aparentemente por uma ausência de condição de fazer uma rebelião ou algo assim nessa estrutura aqui, porque a gente sabe que na prática tiveram várias rebeliões em vários lugares, mas aí o Salomon fala que não existe essa coisa do negro dócil, não existe essa coisa do negro já achar que ele é inferior. O tempo todo ele está consciente de que ele está sendo oprimido. Enganam-se aqueles que dizem que o escravo ignorante sem estudo não tem ideia da magnitude das injustiças a que é submetido. Enganam-se aqueles que imaginam que, ajoelhado, ele se põe de pé com as costas laceradas e sangrando, cultivando apenas o espírito da submissão e perdão. Um dia pode virá, se sua prece for ouvida, um dia terrível de vingança, quando será a vez de o Senhor gritar em vão por misericórdia. Outra coisa interessante da história é que o Salomon, ele vai passar assim por diversas situações específicas em que ele vai ter um trabalho que ele se dá muito bem, então ele é qualificado, entre aspas, por isso. Ele vai passar por um trabalho que ele não consegue e ele recebe mais punições por isso. Ele vai passar por feitor, então ele vai ter a função de feitor, ou seja, de castigar escravos. E a gente vai perceber na cabeça dele como é que se processa isso, de ter que dar o castigo e de bater e de açoitar os seus iguais. Em um determinado momento do livro, acho que pode parecer que a gente tem descrições
que são bem detalhadas da como funciona a questão das plantations, tanto do algodão quanto da cana-de-açúcar. Acho que é a cana-de-açúcar. É que ele fala cana aqui no livro. Aí ele descreve, mas assim, até pra mim foi um pouco moroso entender assim de forma bem sistemática como funciona, mas imediatamente eu acho que a gente tem que lembrar, e eu lembrei que o Salomon, ele tá fazendo vamos dizer assim, ele mandou pro editor essa carta descrevendo o que aconteceu com ele, com o objetivo de ser ouvido, que ele não teve justiça com os sequestradores dele. Os sequestradores dele foram encontrados, não só os dois, mas quem fez o tráfico ali por Washington, e foi descoberto que tinha uma sistemática ali de crime, mas o depoimento dele como negro não era válido na justiça americana, então assim, norte-americana. Então a gente tem também outra coisa que a gente pode discutir aqui do racismo, mas em outro livro até, porque tá longe de ter os direitos, né? Ele era livre, mas longe dele ter o direito também de ter o testemunho dele ser levado em conta num processo judicial. Então isso fez com que os criminosos não fossem punidos. A Solução do Salomon, e o livro dele, quando foi publicado, teve uma repercussão. Muitos disseram que era mentira, mas todos os fatos foram muito verificados. O próprio editor e acho que um outro que trabalhava nessa editora, ficou sempre a palavra do negro não é ouvida, então foi confirmar muitos dados que Salomon dava, e tudo foi bem confirmado. E eu acho que o Salomon, dentro dessa perspectiva, como um homem inteligente que a gente percebe a inteligência desse homem, dentro de uma educação também que ele teve, que ele pôde ter como homem livre, ele sabe que ele tem que dar mais subsídios para que ele não seja desqualificado no seu relato. E aí, por isso que tem essas descrições. Gente, o livro é excelente. É um livro que eu nunca li uma escrita assim tão sofisticada, sem colocar palavras difíceis e frases assim muito rebuscadas. É uma sofisticação que lembra um pouco os ingleses, aí o Charles Dickens. É muito bonito ler as palavras do Salomon, apesar da gente ter uma trajetória de uma caminhada, de uma história cheia de injustiças. Tá? Se você chega hoje num local de trabalho para fazer uma entrevista ou para colocar seu currículo no local de trabalho, vão dizer assim: o que está precisando para ser a secretária? Precisa digitar um computador, precisa saber Excel, precisa saber Word, Outlook, precisa saber ter uma voz para atender um telefone. E aí você chega, o que precisa para ser um feitor? Olha só o que Salomon fala: para ser um feitor, as qualificações necessárias de um feitor: crueldade, brutalidade e violência. E nas histórias que a gente está acostumada a ler sobre a escravidão, eu elenquei assim o ponto de vista que a gente lê. Então a gente sempre pegou o ponto de vista do colonizador, homem branco. A visão do colonizador, essa visão europeia, ela pode ter sim uma veracidade, né? Mas assim, a gente vê a visão do escravo, do negro, pela questão da língua. É difícil, diferente como a gente tem com os judeus, que teve uma enxurrada de coisas, e eu acho que a gente até se identifica assim com os judeus, porque os judeus são um povo, né, que estava ali convivendo com as sociedades, né, ali na época, e que foram sempre com aquela coisa do bode expiatório, tudo que diversos países jogam a culpa nos judeus, mas sempre vão encontrar alguém para jogar a culpa. E no caso dos negros, assim, eles não tiveram essa vantagem da língua. Os países africanos que tinham diversas línguas e que vieram para cá e que foram se misturando aqui também, dentro dessas diversas línguas em que entre eles não se comunicavam direito. Eu acho que não sou historiadora, mas assim, meu ponto de vista foi o que mais pecou pra gente não se sensibilizar depois que isso tudo acabou
nos se sensibilizar com a questão do negro. Quer dizer, hoje a gente começa a ver negros indo para uma sistemática de ensino europeu, para eles, de conhecimento, para hoje eles poderem estar assim, escrevendo, e a gente lê Djamila, Chimamanda, e muitos deles, né, não é o caso da Djamila, que é daqui mesmo até do Brasil, mas no caso de Chimamanda, muitos deles precisam sair dos países onde eles estão para poder terem a linguagem e poder serem ouvidos. A gente tem também o olhar dos descendentes de escravos, se a gente for pensar assim nos século XX para cá, muitos, tem alguns escritos, apesar da gente ter, a gente sabe que a gente tem na literatura negra um apagamento e um silenciamento total, que eu acho que parece que a gente está conseguindo avançar nesse sentido, acho que agora mais para o final da década do ano 2010, assim, da década de 10. E o olhar do escravo livre, eu acho que traz uma coisa especial aí, porque ele tem a propriedade como se fosse um homem branco, pela liberdade, pela educação que ele teve, pela sistemática de ensino que ele teve para se comunicar. E ele, ao mesmo tempo, sofreu literalmente, ou seja, ele não é descendente, ele não ouviu falar, ele viveu literalmente como o negro diaspórico, né, vindo lá sequestrado da África, ele sofreu igualmente como essa categoria que também silenciada, não tinha talvez aí como se expressar. Quando Salomon é identificado como uma pessoa educada, como uma pessoa diferente, ele pelo conhecimento que ele emana, não tem dúvida, né, do canadense que chega lá e diz assim: poxa, eu tô sentindo, não, você não é como os daqui. Porque os que estavam nessas fazendas não tinham esse conhecimento e nem era para ter. Nesse olhar de fora para dentro, trouxe também a Octavia Butler, pegando o elemento da ficção científica e colocando uma personagem livre, nos dias atuais, no contemporâneo, viajar no tempo para a época da escravidão. Eu só faço um paralelo com Kindred e 12 anos de escravidão, porque assim, eu acho que o 12 anos de escravidão, ele me trouxe, eu não sei se por um amadurecimento meu como leitora dentro desse assunto, mas ele me trouxe uma convicção maior da submissão do Salomon. No caso da protagonista aqui de Kindred, que é a Dana, o individualismo, eu acho que dentro de também uma história, ela tinha uma pretensão individual. Salomon também tinha uma pretensão individual. Salomon não queria libertar o mundo. Salomon não entra lá para ele vai ajudando quem ele consegue. E eu acho que ele, dentro das possibilidades dele, ele tem uma linha assim bem altruísta. Ele vai conseguindo fazer, mas alguma coisa ali pelos que estão junto com ele tá no mesmo barco. No caso aqui do Salomon, também me parece que ele tá sempre convicto de que ele não pode falar quem ele é, ele tem que proteger assim o lado dele também. E Dana, em Kindred, também, ela precisa proteger o lado dela. Eu só acho que ela se submete, assim, essa diferença que existe entre esse personagem que tem a liberdade, que tem o conhecimento e se vê nessa posição, no momento que a Dana aqui, ela tá nessa postura de fora, podendo, ela tem mais poder, até um pouco mais de poder aqui, por conta de uma ligação que ela tem com o dono da fazenda, o filho do dono. Eu acho que ela não usa assim de uma forma que eu acho que me convenceu de ter razões para ela não usar isso para ajudar os negros ao lado dela. Mas isso, enfim, tá lá no Vida do Kindred, e o 12 anos de escravidão e Kindred são leituras assim super recomendadas. Eu gostei muito dessas duas obras. O olhar aqui, talvez o Kindred trazendo mais para fantasia, eu acho que o do Salomon fica mais realista com relação a isso. Eu gostei mais. Eu
me senti assim, arrebatada, como toda vez que eu leio algum livro assim, eu me sinto. E perceber essa história, o filme, gente, assistam também, o filme ele é muito bonito. Esse ator, eu tô fã dele, assim, mais do que eu já era, que é o Chiwetel Ejiofor. Não sei se eu falei certo. E é isso, me contem o que vocês acharam. Se vocês leram Kindred ou vocês leram 12 anos de escravidão. Fica ligado que se você tiver interesse em algumas dessas obras, ou Kindred ou 12 anos de escravidão, se inscreve no canal. Eu gosto de dar livros de graça, então você vai poder adquirir esse livro de graça. Pode ser que isso aconteça sim. De vez em quando eu tô fazendo sorteio, esses livros que eu gosto bastante, eu gosto também de comprar para sortear para vocês. Então fica a dica aqui de você se inscrever no canal para concorrer a esses livros.